Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta quarta-feira, dia 21 de dezembro. Prefeitura de Americana entrega nesta quarta-feira viaduto João Batista de Oliveira Romano. Veja também, criança de 3 anos foi encontrada abandonada na rodovia Anhanguera. E ainda, tenista de Nova Odessa é campeã de torneio em Campinas e se classifica para a Copa de São Paulo. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News segunda edição está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar com a gente aqui na sua companhia. E aí na sua tela aparecem todas as nossas multiplataformas para você acompanhar os nossos trabalhos, inclusive o portal tododia.com.br. E a gente começa o programa hoje um pouquinho diferente, já com a vinheta da entrevista que vamos ter. Roda a vinheta. Muito bem, pastor, vem um pouquinho mais para cá, muito mais pertinho aqui. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Graças a Deus, boa noite. É um costume que a gente aqui tem de se cumprimentar. Isso. Obrigada por aceitar nosso convite. Pastor, passou-se mais um ano, está acabando 2022. Graças a Deus. Esse ano foi melhor, né? Um pouquinho melhor, porque a pandemia arrefeceu um pouco, a vacinação aumentou, então as coisas estão começando a voltar ao normal, não é? É verdade. Bom, gente, aqui ao meu lado, o pastor Ailton Gonçalves Dias Filho, ele que é pastor responsável pela Igreja Presbiteriana de Americana, que fica ali ao centro, todo mundo conhece. E o nosso tema aqui, o nosso bate-papo, é falar um pouquinho do Natal, falar sobre os projetos sociais, trabalhos que realmente a Igreja Presbiteriana realiza, né? Nessa época do ano, vocês trabalham efetivamente mesmo, ajudando o próximo. Fala um pouquinho, depois de 2 anos, como o senhor disse aí, de pandemia, agora parece que a gente pode ter essa aproximação com as pessoas, poder fazer os trabalhos voluntários, enfim, conte um pouquinho pra gente como que foi. Tá. Na verdade, a igreja, a pandemia não chegou a atrapalhar em nada os trabalhos sociais da igreja. Aliás, a pandemia, ela acabou se envolvendo ainda mais, porque em 2021, 2021, a igreja acabou recebendo lá um abrigo emergencial, não é? 2020, isso. Quando começou a pandemia. Isso. Nós acabamos, como não tinha atividade na igreja, nós cedemos o espaço da igreja para recolher, para abrigar pessoas em situação de rua, né? Então, de abril até agosto de 2020, nós abrigamos lá cerca de 450, que passaram por lá, né? Pessoas em situação de rua. E este ano os trabalhos voltaram normalmente, né? Nós temos lá o projeto de Cara Limpa, que nós oferecemos a oportunidade da pessoa em situação de rua tomar banho, trocar de roupa, ele deixa a roupa suja dele, nós lavamos e passamos, ele faz a sua higiene pessoal. Então, durante todo o ano, encerramos agora em dezembro e voltamos de 10 de janeiro agora, né? Que é um projeto que atende cerca de 50, 60 pessoas por semana, dando banho. A pessoa deixa a roupa suja, nós lavamos, passamos, ele toma um banho e faz um lanche e vai embora. E aqueles que querem sair da rua, nós também tentamos ajudá-lo para mudar a situação em que ele se encontra, né? Nesse caso, por exemplo, ajudando a encontrar um emprego. Sim, desde a questão de documentos, que às vezes estão perdidos, tirar documento, arrumar um emprego, voltar para a sua cidade de origem, enfim, tentar de alguma forma tirar a pessoa da situação em que ela se encontra. Por quê? Porque, embora todos nós moramos numa rua, não é? Eu moro numa rua, mas eu tenho uma casa, um teto, não é? A rua não pode ser lugar de se viver, não é? O nosso país é um país muito injusto, nós não podemos nos acostumar com a ideia de ter pessoas em situação de rua, não é? Devemos sim morar na rua, mas na rua com um endereço, uma casa, onde tem um CEP, né, um lar, né? Exatamente. Então, nós não podemos nos acostumar com a situação de ter pessoas em situação de rua, né?
E quando eu ofereço banho, quando eu dou uma roupa, um lanche, eu crio um certo vínculo com ele, e esse vínculo me possibilita conversar com ele, bater um papo com ele para tentar tirá-lo dessa situação. Não é fácil porque a maioria deles são usuários de drogas e tudo. Então, hoje, esse é um trabalho que acontece na igreja, mas não é só esse. Eu tenho lá também Amor Exigente, que é um grupo de apoio para famílias com dependência química. Eu tenho lá o Benaiá, tenho o CESPA, que trabalha com crianças e adolescentes. Então, a nossa igreja tem assim, um braço social muito forte, muito dinâmico. É verdade, isso é verdade. Benaiá que tem um trabalho maravilhoso com os Isso, idosos, né? Então, realmente que é bastante referência. Além, claro, do nosso lar dos velhinhos que nós temos aqui. Isso, São Vicente de Paula. Isso. São Vicente de Paula, mas a gente sabe que o Benaiá já tem um trabalho também bastante consolidado. Agora, passou então a pandemia, essa fase que o senhor disse que teve esse acolhimento, teve esse trabalho mais específico a esses moradores de rua. Hoje, o trabalho social da Igreja Presbiteriana, ela é mais para esse tipo de público, né, desse perfil, ou também as famílias mais carentes, bairros mais carentes, ou algo nesse sentido vocês também trabalham? Crianças? Na verdade, todas as pessoas que estão com algum grau de vulnerabilidade social, por exemplo, a mocidade da igreja, de agosto até agora, a mocidade da igreja se empenhou em arrecadar alimentos, panetones, chocolates, fizeram mais de 100 cestas básicas, boas cestas básicas de Natal, e distribuiu para várias pessoas da região, Sumaré, Nova Odessa, distribuíram para entidades, entidades das mais variadas crenças religiosas, né? Os moços doaram essas cestas que foram repassadas a famílias carentes que a gente nem sabe quem são essas famílias, né? Então, cestas básicas, enfim, assim, é um trabalho gostoso, porque quando você ajuda uma pessoa, ajuda uma família, né? Hoje mesmo, pastor, nós estamos com uma família aqui que não tem o que comer hoje. Senhora, manda aqui na igreja que a gente tem aqui uma cesta básica e tudo. Então, isso dá um prazer, dá uma alegria para a gente. Então, neste Natal, várias famílias receberam uma cesta básica, além de também, Sabrina, de atendendo ali cerca de 24 famílias de refugiados venezuelanos, afegãos e haitianos. Interessante. É interessante isso, porque o nosso repórter Henrique Fernandes, inclusive, ele estava me contando que lá na Câmara Municipal, ali na parte, acho que do estacionamento, alguma coisa, tem um funcionário, inclusive, que eu acho que ele é haitiano, alguma coisa que é refugiado. Ele está até tentando falar o português, né? Isso. E ele se comunicou com o nosso repórter. Ele falou assim, olha, a gente pode um dia fazer uma matéria com ele, inclusive falando, né? Exato. Exato. E aí entra nessa característica que o senhor está dizendo, então, que realmente tem bastante pessoas, né, que estão vindo. Hoje nós temos a igreja oferece um espaço físico para a composição das cestas básicas. E as cestas básicas que tem não só arroz, feijão, macarrão, ela tem também carne, proteína animal, carne de frango, carne de porco. No caso de afegãos, por exemplo, eles já não comem carne de porco, então a gente dá ovos. Até esse cuidado é o pessoal que trabalha, porque os afegãos são muçulmanos, então eles não comem carne de porco e tudo, então a gente coloca alimentos alternativos, né, para atender também aos afegãos. Isso que é interessante, porque o senhor, né, conduz uma igreja presbiteriana, mas quando a gente fala de religião, a religião nesse momento, né, independente de religião, né, afegão, enfim, você está ajudando o próximo. O ser humano. O que vem à frente é ajudar o próximo. O ser humano é independente da religião, raça, da fé, da cor, da pele, da posição social, da ideologia política, né? Nós ajudamos aquela pessoa que está precisando de ajuda. Né? Esse é o nosso público-alvo hoje. É o ser humano na sua integralidade e que está passando por alguma situação em que aí nós entramos como... Lógico, nós somos uma igreja cristã, então o que nos move é a fé, é o Senhor Jesus Cristo, né, que nós estamos prestes a celebrar o nascimento dele. E tudo. Então, é a fé em Jesus que nos move a ajudar o próximo. Né? É verdade. Bom, quer dizer, acho que está acabando 2022 com o sentimento de dever cumprido. Sim. 2023, o que pastor Ailton pretende para
comunidade, o que pretende para a cidade americana? Que o senhor é bem envolvido mesmo, já foi secretário, já fez tanta coisa que foi da Americana. Continuar fazendo tudo o que nós fizemos em 2022, né? Nós esperamos um país melhor, né? Este ano foi um ano de... Assim, eu acabei de escrever um artigo aqui para o Jornal Todo Dia. Eu ia perguntar qual era o próximo tema do então, pastor Ailton, gente, para quem não sabe, mas acredito que sabe, ele é o nosso articulista, escreve as crônicas, né, os artigos, todos os finais de semana, que inclusive a gente divulga no portal, nas redes sociais, e também na newsletter que sai aos sábados e domingos. Então, acabei de escrever um artigo, agora para o dia 31 dia 31 de dezembro, que vai sair, já me adiantei, porque eu vou viajar e tudo, né? Pensando em 2022 com 3 ênfases. Fazendo uma retrospectiva. Isso, primeiro que, assim, graças a Deus, Sabrina, a pandemia está ainda presente, mas ela já arrefeceu. Graças a Deus, aquele auge dos casos de mortes ali, aquilo já porque a população teve acesso à vacinação, né? Nós precisamos de vacinar, nós cremos no poder da ciência, então a vacinação é uma bênção de Deus para nós brasileiros, então a população se vacinou, está se vacinando, e isso faz com que, tenha ainda um número de casos alto, mas graças a Deus o número de mortes não acompanhou essa alta do número de casos. Então a vacinação aconteceu, tivemos eleições gerais, eleições apertadíssimas, dificílimas, com uma polarização política que entrou nas famílias, nos grupos sociais e tudo, né? Tivemos um caso de mortes no país, um caso de política, né? Então, nós tivemos, o povo se manifestou, a maioria se manifestou, as urnas falaram, temos a partir do dia 1º agora um novo governo, a gente torce para que faça um bom governo, que promova o bem comum, né? Se a política fizer aquilo que ela se propõe a fazer para promover o bem comum da população, ela será uma bênção de Deus. Então, a gente torce para que tenha um novo governo bom, que promova o bem comum do país. E tivemos também Copa do Mundo, né? Que infelizmente... trouxe uma alegria... né? A nossa seleção não empolgou, né? Não empolgou. Então, eu falo dessas 3 coisas no artigo. Da questão da pandemia, que está cedendo, da política, que é uma paixão nacional, né? E do futebol também, que é uma paixão nacional. Não deu para ser o Brasil, mas o Hexa não veio, mas veio o tri da vizinha Argentina, né? Eu acho que foi assim até uma coroação de um jogador fantástico, que é o Lionel Messi, né? Então tem que tirar. Quem ama o futebol sabe do que eu estou falando. Né? É verdade. Bom, é isso então, a gente agradece. Pastor, quer deixar uma mensagem, já que o senhor, né, tem todo esse dom da palavra para os nossos... Quero sim. Nós estamos prestes a celebrar, Sabrina, a maior notícia, a notícia das notícias, quando o anjo do Senhor desce ao redor de Belém para anunciar aos pastores de ovelhas que viviam nos campos ali, ele vai anunciar a notícia das notícias, vai dizer: não tenham medo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês vão encontrar uma criança envolta em panos. E de repente o texto fala que apareceu no céu uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. No dia 25, domingo, celebre com a sua família, com os seus queridos, o nascimento de Jesus Cristo. Deus eterno que se fez carne, veio ser um de nós. Um Feliz Natal para você e que você celebre alegremente, junto com os seus, o nascimento de Jesus Cristo. Tá certo. Muito obrigada, pastor. Feliz Natal para você. Feliz Natal também. Um ótimo ano. Obrigado. 2023, que seja muito próspero, com muita saúde para todos. Isso. Que a pandemia cada vez vai embora, né? Mais Isso. ainda. E que façamos tudo o que fizemos em 2022, só que melhor. Melhor. Não é? Melhor. Isso aí. Bom, gente, eu vou para um rápido intervalo. Na volta, nós temos muito mais notícias para você. Bem-vindos ao pior Natal de todos. Vários caras malvados apareceram da lista dos malvados. Papai Noel vai ficar bravo.
senhor. Noel, mas me chamo de Papai Noel. Eu sabia que você existia. Fazemos escolhas todos os dias e podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele. Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De volta todo dia News, segunda edição, e agora uma reportagem de Rafael Alves sobre a entrega do viaduto João Batista de Oliveira Romano nesta quarta-feira. Vamos acompanhar. O viaduto João Batista de Oliveira Romano, em Americana, será entregue formalmente nesta quarta-feira. O projeto inicial estava previsto para ser entregue em julho de 2019, ainda na gestão do ex-prefeito Omar Najar. Porém, na época, segundo a prefeitura, as chuvas não previstas atrapalharam a construção. No início de 2021, o projeto foi destravado na gestão Chico Sardelli e a última previsão da prefeitura era de que a obra fosse entregue em julho de 2021, mas um problema no projeto da laje atrasou novamente a finalização. Oficialmente, a obra será entregue em solenidade marcada para as 4 da tarde, nesta quarta, em anúncio divulgado pela administração municipal. O viaduto é um prolongamento na Avenida Bandeirantes do Campo do Torino até o viaduto João Batista de Oliveira Romano, que passa a ter uma alça para a rua Guaiacurus, paralela à Avenida Abdo Najar. Obrigada, Rafael, pelas informações. E agora a gente tem informações sobre um transformador que explodiu e causou um incêndio em uma empresa de Sumaré. Os detalhes com o repórter Henrique Fernandes. O incêndio atingiu a empresa Bel Guarames na rodovia Adalto Campos da Horto, no bairro Nova Veneza, em Sumaré. Houve uma explosão no transformador e um caminhão e um automóvel foram totalmente destruídos. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Americana, ninguém se feriu. Ao menos 2 viaturas do Corpo de Bombeiros participaram da operação e conseguiram controlar as chamas. A empresa Bel Guarames foi procurada para comentar a causa da explosão, mas não respondeu até o momento. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique. Nós temos aí um detalhe importante a respeito dessa reportagem. A Bel Guarames informa que hoje pela manhã, então, durante uma manobra de desenergização para manutenção preventiva da subestação de energia elétrica nas dependências da fábrica de Sumaré, houve então um curto-circuito em um dos transformadores, pegando então fogo devido à alta tensão. Todos os procedimentos de segurança estavam sendo seguidos. Não houve feridos e as causas do curto-circuito estão sendo estudadas. São os detalhes que nossa equipe de reportagem apurou agora no início do programa. E toda a reportagem completa você confere no portal tododia.com.br. Agora eu vou chamar as notícias policiais. Gente, a cada 1h30 acontece um roubo de carga no estado de São Paulo. É isso mesmo, 17 eventos por dia, 525 por mês, de janeiro a setembro. Já foram registradas 4.725 ocorrências. Os dados são do boletim Tracker FECAP, que acaba de ser tabulado. Houve um aumento de 2% nesse tipo de crime. E nos 9 primeiros meses do ano, na comparação com o igual período do ano passado, maio e julho concentraram então os maiores crescimentos.
11% e 10%, respectivamente, na comparação, então, às mesmas épocas de 2021. Os tipos de carga mais visadas pelos bandidos são alimentos, equivalente a 23,58%, cigarros, com 8,79%, eletrodomésticos, com 5,20%, bebidas, 4,70%, medicamentos e perfumes, com 4,38%. E os caminhões e reboques em perigo, de acordo com o boletim Tracker FECAP, nos 3 primeiros trimestres deste ano, os roubos e furtos de caminhões e reboques aumentaram 12,88%, gente, em relação igual ao período de 2021. Cerca de 31% dos roubos de caminhões e reboques aconteceram de madrugada, 25% à noite e 24% pela manhã. E os furtos seguiram aí comportamento semelhante, com 37% dos casos acontecendo na madrugada, 19% pela manhã e 17% à noite. Bom, essa reportagem também completa você confere no portal tododia.com.br. Agora nós vamos ter uma informação, uma reportagem do Josué Silva falando sobre um canil da Guarda de Americana que apreendeu drogas próximo à linha férrea. Vamos saber as informações. A cadela de faro da Guarda Municipal de Americana localizou 80 pedras de crack nesta terça-feira, dia 20, próximo ao viaduto Amadeu Elias. Nenhum suspeito foi detido. De acordo com informações da corporação, a apreensão aconteceu por volta das 2h50 da tarde, quando equipes da Ronda Ostensiva Municipal, a ROMU, patrulhavam pela Avenida Bandeirantes. Os agentes abordaram diversos suspeitos, mas nenhum estava com algo ilícito. Porém, durante varredura pela área, a cadela Hannah indicou que havia drogas perto da linha férrea. No total, a equipe apreendeu 80 pedras de crack, que foram apreendidas pela Polícia Civil. Muito bem, e agora nós vamos ter uma reportagem, gente, um pouco... Essa é alegre, mas depois a gente vai falar de uma que não é muito triste, envolvendo criança. Essa reportagem de Rafael Alves, criança encontrada em Santa Bárbara do Oeste. Essa teve um final feliz. A guarda localizou um menino que estava perdido na Praça Central. Vamos saber os detalhes então com Rafael Alves. A Guarda Municipal de Santa Bárbara do Oeste localizou uma criança de apenas 4 anos que estava perdida na Praça Central nesta terça-feira. Durante a operação para garantir a segurança do comércio, que possui grande fluxo nessa data do ano, populares acionaram a equipe, informando que uma criança estava perdida no local. Os agentes foram até a praça e encontraram a criança, que informou o nome dos pais, que em seguida apareceram. Os pais foram devidamente instruídos sobre a segurança e o cuidado com menores em locais de grande movimento. Eu volto ao estúdio. Tá certo, então essas são as informações. Só para a gente finalizar esse quadro de notícias policiais, gente, falando de outro caso envolvendo uma criança, só que nesse não é um final muito feliz. Na madrugada, então, desta segunda-feira, uma criança de 3 anos foi encontrada abandonada na rodovia Anhanguera, segundo informações aí do boletim de ocorrência. O caso, então, aconteceu no quilômetro 317 da rodovia Anhanguera. Um homem, então, que trafegava pela estrada com o seu automóvel, notou a presença desta criança de aproximadamente 3 anos, caminhando sozinha. Ela trajava apenas uma fralda e estava molhada pela chuva. Ao parar o veículo, a criança veio ao encontro, então, e a testemunha disse que por pouco não houve atropelamento. Ela foi devidamente amparada e conduzida aí por uma ambulância da concessionária da rodovia. A unidade de pronto atendimento também recebeu, fez todos os cuidados com um pediatra e aí oferecendo atendimento à criança. Esta criança foi encaminhada então ao Conselho Tutelar para as providências necessárias. Com isso, a gente encerra aqui as nossas notícias policiais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Em 2022 está chegando ao fim. Um ano que começou com ideias, projetos e sonhos. E Hortolândia não perdeu tempo.
correu atrás e fez acontecer. Abriu novos caminhos que seguem atraindo desenvolvimento que melhora a vida das pessoas. E continuou construindo uma cidade cada vez mais humana e sustentável. Uma Hortolândia moderna, inteligente e, principalmente, mais segura para se viver. Uma cidade com mais saúde e qualidade de vida, com educação forte que valoriza o presente e aumenta a esperança no futuro. Vamos juntos para 2023. Mais um ano para sonhar e realizar. Prefeitura de Hortolândia. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De volta a Todo Dia News e agora nós vamos falar diretamente com o nosso repórter Henrique Fernandes para falar de um concurso de decoração que foi realizado aqui na cidade americana, Encantos e Luzes de Natal. E a APAI de Americana foi a vencedora da categoria empresarial do concurso de decoração. E o presidente da APAI, inclusive, está neste momento lá, toda a equipe da APAI, lá na Praça Comendador Miller, para receber a entrega aí deste troféu que acontece daqui a pouquinho, às 19h30. E o nosso repórter Henrique está lá, acompanhando tudo de pertinho. Boa noite, Henrique. Boa noite, Sabrina. Boa noite, telespectadores do Todo Dia. Estamos aqui ao... Nós tivemos aí um probleminha no nosso link, né? Teve uma interrupção. Se a gente conseguir contato novamente com o Henrique, a gente volta a falar sobre, então, a entrega deste prêmio, já que a APAI foi consolidada neste concurso, né? Ganhou a categoria empresarial desse concurso de decoração Encantos e Luzes de Natal. Nós vamos dar continuidade aqui, nós temos informações sobre vagas de emprego, gente. O Desenvolve Santa Bárbara disponibiliza 891 vagas de emprego até sexta-feira. Então, se você estiver procurando oportunidade de emprego, tá aí a sua chance. Então, voltadas todas para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio e também cursos específicos e graduação, além de pessoas com deficiência. As oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio, portanto, você tem que correr logo para conseguir essa vaga. O setor entrará em recesso de final de ano entre os dias 26 a 30 de dezembro, retornando às atividades no dia 2 de janeiro de 2023. Portanto, os interessados devem se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, localizado na Vila Multimol, que fica na Rua do Osmo, número 975, paralela com a Avenida Santa Bárbara, munidos de RG, CPF e carteira de trabalho. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Aí no seu televisor está aparecendo o endereço certinho. Em caso de dúvidas, a pessoa pode entrar em contato via telefone 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br, que também aparece aí no seu televisor, tá bom? Participe desse processo aí, quem sabe você já não começa 2023 com uma oportunidade de emprego, tá bom? E agora a gente tem informações do esporte. Gente, o esporte, uma tenista de Nova Odessa, ela é campeã de torneio em Campinas e se classifica para a Copa São Paulo. E as informações são do nosso repórter Henrique Fernandes.
Agora uma notícia muito interessante para a área de esporte aqui da região, Sabrina. Isso porque a tenista de Nova Odessa, Manuela Gonçalves Garcia, conquistou o torneio em Campinas e com isso a vaga para a Copa São Paulo do próximo ano. A jovem tenista conquistou o torneio aberto infanto-juvenil da Sociedade Hípica de Campinas, que serviu de qualificação para a Copa São Paulo do próximo ano. A tenista terminou a competição deste ano, ocupando a 3ª posição no ranking da Federação Paulista de Tênis e a 28ª posição do ranking da Confederação Brasileira de Tênis. Henrique Fernandes para a TV Todo Dia. Obrigada, Henrique, pelas informações. Muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente tenta falar com o Henrique também, que está lá na Praça Comendador Miller, para falar da premiação. Ah, já está no link, então vamos manter contato com ele. Henrique, você está aí ao lado do presidente da APAE, pode falar. Ao vivo? Pode falar? Boa noite de novo, então hoje a APAE recebe aqui a premiação da decoração de Natal na categoria empresarial. O presidente da APAE, Roberto Culi de La Piazza. E, seu Roberto, fala um pouquinho para nós, da TV Todo Dia, os telespectadores, aproveitar a fachada ali, o senhor me contou que teve ajuda de várias... Boa noite a todos, com grande alegria que a APAE... A nossa motivação para fazer a iluminação da APAE e participar desse concurso foi a forma de a gente demonstrar à nossa comunidade a gratidão. Nós nos inscrevemos sim no concurso, foi uma noite maravilhosa porque a APAE ficou muito bonito, tivemos lá um coral feito a participação do trenó do Rovino, mais trenzinhos, e aí nós saímos pela comunidade com os usuários passeando e com um carrinho de som agradecendo a comunidade por todas as doações e toda a colaboração. Então, nesse Natal, gostaria de, em nome da APAE, estar desejando a todos os cidadãos aqui, ouvintes, que tenham um bom Natal e um feliz ano novo e que Deus abençoe a vida de cada um. Seu Roberto, e essa parceria que nem o senhor disse para mim, e agora acabou de repetir, fosse pela ajuda da população e a parceria de ajudar a APAE, nesse momento que a gente passou da pandemia, seria muito difícil continuar essa inclusão mesmo dos usuários, os participantes da APAE, de poderem andar de trenó, como o senhor falou, e estar participando, dessa visibilidade. Como que o senhor gostaria de comentar? A APAE, ela sobrevive basicamente com verbas públicas. Então, se não houvesse a participação das empresas solidárias, sócio contribuinte, você que é colaborador através do telemarketing da APAE, saiba que essas doações são fundamentais pela sobrevivência da entidade. E nós temos lá os nossos usuários que precisam da inclusão. Então a APAE agora está começando a ter atividades fora da APAE, para que a gente possa estar fazendo a inclusão e o convívio social dos nossos usuários dentro da sociedade, dentro dos eventos sociais. Então esse ano tivemos a cantata, estamos participando de uma campanha que é uma gincana municipal, onde nós envolvemos o CDP, Secretaria da Meio Ambiente, Educação, e premiamos as vem para ajudar no subsídio da APAE, entendeu? É muito importante, mais uma vez, a participação de você e fica aqui a nossa gratidão. Vem sendo desenvolvido pela APAE aqui de Americana e também por essa visibilidade, hoje recebendo esse prêmio tão importante, que reconhece todo o trabalho que tem sendo feito por vocês da APAE. Eu que agradeço a todos. Henrique esteve lá, está lá na Praça Comendador Miller acompanhando. Daqui a pouquinho, então, às 19h30, a APAE vai receber essa premiação por ter participado desse concurso com a categoria empresarial. E aí foi a imagem da APAE, a fachada da APAE ficou muito bonita, iluminada, aproveitando esse encanto do Natal, que é justamente esse o tema, tá bom? E é isso aí, gente. Agora nós vamos acompanhar as informações. Ele vai chegar aqui com a gente nos estúdios para falar da previsão do tempo. Roda a vinheta.
tudo bem? Como Tudo vai? bem, Sabrina, boa noite. Boa noite. Antes de a gente conversar sobre a previsão do tempo, os detalhes, porque agora a gente já está numa nova estação, essa é a novidade, gente, porque o Ezequiel Matos, que é técnico em defesa civil, ele foi para as ruas hoje falar dessa estação que chegou, né? Ela chegou agora, às 18h44. É hoje, gente, já foi embora. Eu tô toda florida, tô dando tchau para a primavera, porque hoje começa o verão e o nosso repórter Ezequiel esteve nas ruas para falar sobre esse tema. Vamos acompanhar. Daqui a pouquinho a gente tem a reportagem? Daqui a pouquinho a gente... Sim. Então vamos falar da previsão? Vamos falar que depois então a gente roda a reportagem então do Ezequiel. Estação nova, verão, calor ou frio? Sabrina, vamos falar de uma variação? Variação, acho que esse é o tema. Eu acredito que vai ser o marco deste verão. Uma variação, lembrando daquilo que nós comentamos ontem sobre a atuação do evento climático La Nina, que vai trazer uma variação nessa estação de verão. O verão que começou totalmente atípico, né? Totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Dezembro, 21 de dezembro, segunda quinzena, estamos acostumados com aqueles calor acima de 35, 37 graus, um tempo mais abafado, com predomínio do sol, e o verão chegou de forma diferente, né? Hoje, durante todo o dia, nós tivemos uma nebulosidade maior do que ocorreu nesta terça-feira. A intensidade da nebulosidade aumentou, justamente por conta dessa frente de estabilidade que segue atuando em todo o estado de São Paulo. Porém, essa frente de estabilidade ela está diferente das demais que passaram. Todas as frentes de estabilidade que nós anunciamos aqui, Sabrina, trouxe chuvas, em alguns momentos trouxe chuvas mais intensas, depois chuvas mais fracas. Porém, essa frente de instabilidade ela tem formado nuvens, né, tem deixado o tempo mais nebuloso, nuvens mais carregadas, porém não tem ocorrido chuvas. Ela é uma frente de instabilidade com intensidades de chuvas bem menor. Embora ainda exista a possibilidade de chuvas, mas elas devem ocorrer de formas fracas e isoladas, de forma também muito rápida, porque ela não tem um potencial grande de chuva, não tem uma expectativa de chuvas fortes para os próximos dias. Para nossa quinta e sexta-feira, deve permanecer o tempo da mesma forma, o tempo não deve ter uma variação, viu, Sabrina? Nós vamos permanecer tendo uma variação do que nós vimos no dia de hoje, o que aconteceu nesta terça-feira. A frente de estabilidade vai permanecer atuando até o final desta semana, mantendo o dia mais nebuloso, com pouca variação de sol, diferente do que a gente está acostumado no verão, que é o predomínio do sol e com poucas variações de nuvens, que aí formam aquelas nuvens carregadas para chuvas mais fortes no período da tarde. Pelo menos o início do verão prevê dias nebulosos, dias com formação de mais nuvens e pouco predomínio do sol. Então vai ter algumas variações e nós podemos perceber hoje que essa nebulosidade que está de uma forma mais generalizada, diferente do começo dessa semana, que nós tivemos formações de nuvens, mas também tivemos um céu claro. Hoje não, hoje nós já estamos com um céu com maior nebulosidade, maior quantidade de nuvens, com pouca aparição do sol, e aí, por conta da falta dessa radiação solar constante, nós estamos tendo essa sensação térmica agradável, porque as temperaturas, Sabrina, embora ela subiu um pouquinho do que ontem nós falamos, nessa terça-feira, os termômetros na região registraram 28 graus. Hoje, os termômetros já registraram 29 graus e meio, subiu um pouquinho, mas por conta dessa radiação solar que não está constante, porque não está tendo predomínio do sol, associado à frente de instabilidade que está trazendo esses ventos frios que nós estamos sentindo, como nós comentamos ontem, está lembrando a transição da estação do inverno para a primavera, que tem aqueles ventos um pouco mais intensos e frio, um pouco mais gelado. Esses ventos estão acontecendo agora, nesse começo de verão. Esses ventos eles se repetem, eles estão acontecendo, justamente por conta dessas frentes de instabilidade que nós estamos vendo.
E é importante a gente lembrar, Sabrina, que às vezes as pessoas vão perguntar assim, mas se é calor e a gente está acostumado que a frente de estabilidade traz chuva, antes da chuva a gente sente aquela sensação de dia abafado, né? Como se a gente estivesse trancado dentro de uma bolha de ar quente, comprimido ali, esperando cair a chuva. O que está acontecendo diferente que o ar que nós estamos sentindo é um ar um pouquinho mais frio? É porque nós estamos sob o efeito do La Nina. E justamente o La Nina, que ele atua dentro, é um evento climático que atua no oceano, ele deixa as águas do oceano mais frias. Então, esse esfriamento da água, quando existe a evaporação, ela vai trazer esse vento um pouco mais gelado, um pouco mais frio, que é o que nós estamos sentindo até agora. E tem um detalhe também, viu, Sabrina? A partir de sexta-feira, nós temos aí uma previsão de chuvas, o que nós não conseguimos ver nesses dias, de chuvas rápidas ou até mesmo chuvas intensas, por mais que ficou nebuloso o tempo, a sexta-feira deve ter formação de nuvens, deve ser nebuloso. Em alguns momentos do dia pode ocorrer pancadas de chuvas, chuvas um pouco mais fortes, mais intensas, que podem ocorrer temporais também. Será que o nosso Natal vai ser chuvoso? Como será o nosso Natal? Sexta-feira aí o Ezequiel vai dizer melhor os detalhes. Mas e aí, agora será que a gente pode passar a nossa reportagem? Vamos chamá-la? Vamos chamar então a nossa... Não tá aqui ainda, Sabrina, não estou encontrando. Tá certo, então. Então a gente vai fazer a previsão aqui pra gente, então? Vamos lá? Vamos lá, então. Temos as telinhas da previsão do tempo. E aí a gente... Americana, mínima de 18 graus, máxima de 26, olha já, né? E com possibilidade de chuva, como você disse, 90%. Isso quase para toda a região, né? A próxima cidade, Montemor, mínima de 19 graus, máxima de 27. E aí nós vamos para a região de Campinas. Campinas, mínima de 18, máxima de 25 e com probabilidade de chuva 90%. E a última cidade para a gente encerrar aqui, a previsão do tempo, Nova Odessa, mínima de 19, máxima de 27. E também com 90% de chances de chuva. Certo? Então nós conseguimos perceber, né, Sabrina, a frente de instabilidade, ela atua, não é de forma isolada, ela está atuando sobre todo o estado. Nós vimos que a nossa região toda está com 90% de probabilidade de chuva. A frente, ela atingiu toda a região. Porém, por mais que exista a probabilidade de 90% de chuva, devem ser chuvas rápidas, isoladas, não deve ter grande intensidade. A partir de sexta-feira, podemos esperar, então, chuvas um pouco mais fortes. Muito bem. E assim, então, a gente encerra essa reportagem especial que o Ezequiel fez. A gente exibe ela amanhã. Vai também ser exibida no programa do Corá. Então, acompanhem com a gente toda a nossa programação que a gente vai apresentar para você, tá bom? Um grande beijo para vocês. Amanhã estaremos de volta com mais previsão do tempo, com mais notícias e informações para vocês, porque está chegando o Natal, né, gente? Então, a gente vai sempre estar aqui trazendo boas informações para vocês. É isso, Ezequiel? É isso, Sabrina. Nos encontramos amanhã? Nos encontramos amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, tá? Tá certo, gente? Um grande beijo e até amanhã.